assim em relação à sua e à minha Bíblia: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Então é por isso que nós estamos aqui, porque nós vamos falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus nos prepara em tudo e sobretudo para que possamos estar preparados em toda boa obra, porque é isso que Ele quer de mim e quer de você. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estava ministrando a vida de um senhor, de um ancião, e eu estava conversando com ele, e a forma de eu levar a comunicação era muito sensível, porque são católicos extremamente radicais, e você tem que ter sabedoria para conversar, e Deus foi dando estratégias para a gente falar da palavra. E como que você vai falar da palavra para que alguém entenda, se esse alguém não gosta de ler a palavra, e a Bíblia está aberta na sala? Como é que você faz isso? E aí você vai falando as palavras por palavras, aonde está, Deus vai dando discernimento, entendimento, até que a pessoa viu que tudo que ela precisa está na palavra. E se isso serve para ele, e se isso serve para mim, isso obviamente também serve para você. Então todos os dias, meus amados, nós temos que tirar um pouco de tempo para que a gente possa comer o melhor pão espiritual, que é a palavra. Amém? Glória a Deus. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje, meus irmãos, e a minha expectativa está muito alta, é para falar sobre uma coisa que aconteceu comigo, e que eu acredito que aconteceu com a maioria de vocês. Hoje nós vamos falar sobre fruto do arrependimento. Qual a importância de nós pararmos no processo, entendermos o que é o arrependimento, vivermos o processo do arrependimento, para então seguirmos em frente. E aí eu começo a falar lá no Antigo Testamento, em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 30 a 32. Ezequiel, versículo 18, de 30 a 32. Eu estou usando uma versão ARA, tá, pessoal? A palavra diz assim: portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. O 31, lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo. Pois, porque morrereis, ó casa de Israel? 32, porque não tenho prazer, Deus falando, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém? Só nessa parte do Antigo Testamento, a palavra já vem recheada de informações, no qual nós precisamos pegá-la, porque ela é uma verdade, e pararmos para fazer uma reflexão. Mas eu quero fazer um comparativo, ou melhor, eu quero fazer um paralelo com o Novo Testamento, já com Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 30 a 31. A palavra diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia, meu irmão. Olha para cá agora. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a palavra é clara: arrependei-vos, abra mão das suas transgressões, para que você possa ter uma vida melhor. Abra mão daquilo que você faz errado, para que fazendo certo agora, você tenha uma vida diferenciada, uma vida junto ao Espírito. Só que entre o que eu fazia, o eu faço de errado, e pós-arrependimento, nós temos um espaço de tempo. E é nesse espaço de tempo que eu gostaria que você fizesse uma reflexão hoje, mas uma reflexão madura.
uma reflexão consciente. Se eu perguntasse aqui, quem nunca errou, quem nunca pecou, provavelmente ninguém ia levantar a mão. Fazendo essa reflexão, essa palavra me fez lembrar o meu tempo de jovem, onde de forma consciente eu sabia dos erros que eu fazia, e eu sabia que os erros que eu fazia não agradavam a Deus, e mesmo sabendo que eu fazia coisa errada, que não agradava a Deus, a minha resposta era uma resposta do mundo: estou nem aí, depois eu me acerto com Deus. Quantas e quantas vezes, fazendo um corte na nossa vida, a partir da juventude, a gente, achando que sabe tudo, e que tudo pode, a gente começa a fazer coisa errada, e não está preocupado com o resultado. A questão é que muitas vezes, essas obras, não é fruto, essas obras da carne, ela vem nos acompanhando, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, e a gente não consegue perceber que essa transgressão no qual a Bíblia fala, o pecado, continua existindo, e nós não fazemos um papel de arrependimento. E arrependimento não é exclusivamente eu saber que eu fiz uma coisa errada e falar para mim mesmo: não vou mais fazer. Não é isso. Um arrependimento verdadeiro, ele é diferente, e é nessa seara que nós vamos entrar nessa noite. Mas o que significa realmente o arrependimento? E aí eu escrevi algumas coisas que eu preciso comentar com você. Primeiro, é uma mudança de coração e mente. Coração e mente, que implica afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Percebe? Não é só eu deixar de fazer o que eu fazia errado, de forma mental, de forma consciente, mas eu tenho que, uma vez fazendo isso, eu tenho que juntar a Deus, tenho que grudar com Deus, voltar para Deus, com o objetivo de quê? Com o objetivo de receber perdão de quem realmente pode nos perdoar: Deus. Se você pudesse puxar na sua memória só 5 pecados que você já cometeu durante a sua vida, só 5 pecados diferentes, porque tem gente que coloca o resto da vida e vai somando, mas 5 diferentes. Analisa, você já se libertou desses 5 diferentes? Porque o diabo, ele é astuto, ele sonda as nossas fraquezas, ele sonda aonde a gente mais, a princípio, gosta, por causa da carne, por causa da alma, e aí é onde ele entra, na brecha, e aí ele faz um piseiro. Agora, mais ou menos entre meio-dia e 1h, foi uma mulher, andando de moto, e bêbada, e a dona Neide começou a conversar com ela, e visivelmente ela está bêbada. A brecha dela é a bebida, e ela começa a beber com a desculpa da emoção, com a desculpa da carne. O diabo entra nela, tanto que o marido saiu de casa. Por quê? Com medo de morrer, com medo dela, nessas aventuras de bebida, pegar a faca e dar uma sumida nele. Eu estou falando do interior aqui, próximo. Você percebe? Então, ela é fraca nisso, e aceita e assume: eu vou beber. Ela dá legalidade, deu legalidade, ele entra, ele faz piseiro. Aí ele acaba com a vida, acaba com o casamento, acaba com o filho, acaba com os negócios, faz um estrago na vida da pessoa. Se a gente for pegar isso como exemplo, o arrependimento é justamente o momento que nós temos que parar para analisar, mas não de uma forma abrupta, de uma forma rápida, ou com um atalho. Analisar: espera aí, o que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que está valendo a pena
tudo isso? Por que que muitos casais vivem em briga? Por que que muitas situações familiares, elas são repetitivas? Porque tem uma indução, que a gente chama seta do maligno, que eu habilito ou não para entrar dentro de mim. Mas, se eu estou revestido do Espírito Santo, se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho uma vida de conhecimento da palavra, se eu abro mão das coisas da carne, ele não vai fazer isso. Mas quando deixa, o estrago é grande. O estrago é grande. É conhecer de forma consciente os nossos erros, onde erramos, com quem erramos, por que erramos, tudo como primícia, tendo como primícia um olhar para dentro, somente para si mesmo. Muitas vezes a gente comete um erro, a gente peca, e a gente é consciente disso, mas ainda gosta de jogar a responsabilidade para o outro. Eu pequei sim, mas foi por causa dele que me provocou. Não, o arrependimento não é em relação a outra pessoa. A outra pessoa cabe a mim e a você perdoar. O arrependimento é você esquecer o outro lado, se é que houve outro lado, olhar para dentro de si mesmo, porque a principal vida que você tem responsabilidade é a sua vida. Olhar para você mesmo e chegar a uma conclusão: eu errei ou não errei? Mas se eu errei, por que eu errei? Será que esse erro é constante? Será que esse pecado é de estimação? Vamos analisar. Será que vale a pena eu estar cometendo esses mesmos erros? E será que esses mesmos erros não estão segurando a minha vida e eu não consigo deslanchar? Então, esse é um nível de reflexão que a gente precisa estar antenado, mas olhando para dentro, esquece os outros. Se é para arrepender, não é você que vai arrepender pelos outros, você tem que arrepender em relação a você mesmo. Mas para isso tem que ser sério, é tirar um tempo e verificar, e eu vou ensinar a vocês daqui a pouco como que a gente vai fazer isso. Mas não se esqueça, arrependimento não tem nada a ver com o outro, arrependimento é você com Deus, é você com você mesmo. É reconhecer que os nossos atos impróprios não agradam a Deus. Opa, se o que eu estou fazendo não agrada a Deus, eu estou no sal. Eu estou no sal. Se eu tenho essa consciência que o que eu vou fazer vai desagradar a Deus, você já está pecando. Você já está pecando. E se você está pecando e continua fazendo esses erros, misericórdia, irmãos. E aí, nós podemos elencar aqui, de forma rapidamente, vários itens que nos fazem pecar: pornografia, adultério, roubo, mentira, lascívia, preguiça, glutonaria. Tem um punhado que a Bíblia fala. O importante é fazer uma autoanálise. Opa, essa aqui é minha fraqueza. Essa aqui é minha fraqueza. Tem gente que tem preguiça até de abrir a Bíblia. Abriu, dormiu. Toma 5 gotas para dormir, não dorme. Mas abrir a Bíblia, o sono vem. O que é isso? Como que faz isso? Como é que trabalha com isso? Então, é por isso que eu disse, a gente precisa fazer uma autoanálise. Mas uma autoanálise de forma séria. Quais os prejuízos que eu tenho se eu não entender e não me arrepender das coisas? Tem um que é principal: a morte eterna. E não tem coisa pior da pessoa já estar condenada eternamente a viver longe da glória de Deus. Porque uma vez que ela já está na morte eterna, há um distanciamento entre essas pessoas e Deus. Então, se tem uma coisa que você tem que levar muito a sério, é fazer essa análise. Você quer viver de uma forma distante da presença de Deus? E eu não estou falando só nesse plano aqui não, porque isso aqui, eu e você, vamos. Mas e a eternidade? A eternidade, para quem viver, estiver com Cristo, vai viver o melhor tempo de sua vida eternamente. Da mesma forma,
para quem não estiver com Cristo, vai viver também eternamente. Mas junto com o gramunhão, junto com o 7 pelos. Qual a escolha que eu faço? Eu posso decidir isso, eu posso escolher isso. Só que isso vai implicar em N coisas. Primeiro, combater a minha carne. Paulo fala muito sobre isso. Paulo é o apóstolo que mais fala sobre isso, porque ele fala também, entre outras coisas, que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então há uma guerra diária e constante. A nossa alma quer prazer. A nossa alma quer prazer. Mas o que é a alma, pastor? Pensamento e sentimento. A nossa alma faz ver coisa que não existe. Você quer ver uma coisa? Pensa agora num pudim saboroso e gostoso. Todo mundo já pensou e já viu esse pudim sendo até cortado, porque está na alma. Está na alma, porque isso dá um prazer para a alma. Todo mundo gostaria de estar tomando banho naquela quintura que a gente estava meses atrás aí, numa piscina tranquila. Ótimo, descansa a alma. O Espírito fala assim: não, peraí, vamos acordar madrugada? Quarta-feira, 5h30 lá na igreja. Percebe a guerra da carne, do espírito, da alma, do espírito? Porque a carne quer dormir, a carne quer acordar 7 horas para ir trabalhar. O espírito fala para ele: dorme mais cedo, filho, mas acorda mais cedo e corre para lá, para você orar. Mas quantos vêm na oração? É a guerra da carne, da alma e do espírito. Eu estou te dando exemplos práticos. Eu estou falando tudo isso para dizer que nós precisamos entender o que é arrependimento, para aplicar o arrependimento, passarmos esse processo e ir para um novo nível. Mas então, pastor, como que eu posso fazer para realmente me arrepender, passar pelo processo do arrependimento? Eu vou dar exemplos práticos, orientações práticas para você fazer, que eu tenho certeza que vai dar resultado para quem fizer. Primeiro, para a sua vida, para tudo que você está fazendo. E não estou falando para você fazer isso agora nesse instante. Eu estou dizendo que você precisa de um momento seu, com você e o Espírito Santo de Jesus. E não é qualquer momento, não é qualquer lugar. É no momento que você possa ter uma tranquilidade, onde ninguém te atrapalhe. Se possível for, entra para o teu quarto, convida o Espírito Santo, senta você na cama, convida o Espírito Santo para estar com você, e começa, eu estou te falando aonde e quando, e começa então a fazer o segundo processo, a abrir o seu coração, confessar aonde você tem errado, confessar os seus pecados para o Pai. Senhor, eu não fui digno nisso. Senhor, eu errei assim, assado. Senhor, eu magoei, eu errei com essa pessoa, porque eu fiz isso. Senhor, a minha carne quer isso, e eu tenho cedido. E uma vez que você declara, que você abre, que você confessa, o Espírito Santo vai iluminando a sua mente, porque você deu liberdade para isso, para que você tenha uma consciência diferenciada. E uma vez que isso começar, e ninguém está te atrapalhando, imagina você fazendo isso no seu quarto, ou na sala, ou na varanda, eu não sei, de madrugada, depois da meia-noite, onde já está todo mundo dormindo, e está só você e Deus ali conversando, abrindo o seu coração. A possibilidade e a probabilidade de você obter entendimento, respostas, é infinitamente maior. Não vai ser nesse momento, nessa assembleia que nós estamos fazendo aqui agora, que você vai conseguir isso. Quando eu chamei e falei para vocês, nós precisamos fazer de forma madura, é isso que eu estou falando para vocês. Tira um tempo, mas não é somente um dia na vida, não. Procura fazer desse hábito, desse ato, um hábito, que você possa fazer sempre. Ou será que é só eu que o gramunhão atenta toda semana? Mas sempre, para você detectar, e ele vai te ajudar a mostrar para você aonde você tem errado, e aí você, de forma consciente,
você vai falar: errei mesmo, pisei na bola com o irmão, desagradou a Deus, Senhor, me perdoa, e se arrepende. Só que o arrependimento, ele vem acompanhado de algumas coisas interessantes. Geralmente, quando uma pessoa se arrepende de verdade, até as emoções afloram, e a gente tem que tomar cuidado com as emoções, porque as emoções, elas podem te traírem. Mas se você tiver uma consciência verdadeira, quando você se arrepende e vê que o que você fez magoou a Deus e magoou os irmãos, até chorar, nego macho chora, e chora feito criança mesmo, porque é doído quando a gente reconhece isso. Nós vamos ler na palavra daqui a pouco algumas passagens na Bíblia de pessoas que se arrependeram verdadeiramente e mudaram sua vida, e suas vidas foram transformadas. Quais os benefícios de um coração arrependido? Eu falei para vocês qual que é o malefício. O malefício é você que não se arrepende, que não reconhece os seus erros e não quer reconhecer, que não reconhece que você muitas vezes erra. O malefício é você estar com um ticketzinho para morar lá no inferno. Mas se eu não quiser, você vai ganhar um passaporte, até diferente, um passaporte para morar com Deus. Mas olha só os benefícios que você tem, de acordo com a palavra. O que o arrependimento, a pessoa arrependida, o ato de se arrepender nos proporciona? Primeiro, uma experiência íntima com Jesus. No momento do arrependimento verdadeiro, no momento de uma consciência diferenciada, que você parou tudo e você reconheceu o mal que você fez, o pecado que você cometeu, você se torna sensível ao Espírito. Por quê? Porque a verdade do seu coração está aberta para que Jesus possa ver. Quando isso ocorre, o Espírito Santo se aproxima de você, e aí você fica mais íntimo de Jesus Cristo. É por isso que no ato de arrependimento não existe palavras formadas, como a gente escuta os jargões aí. Quando você rasga o seu coração para Deus, as palavras começam a sair de uma forma tão natural que nem você mesmo entende. Você vai só chorando e falando: Senhor, por que eu fiz isso? Me perdoa. E você vai criando por dentro de si mesmo uma coisa assim esquisita, que só a gente, quem já passou, sabe o que é isso. Não tem explicação. Mas nesse momento, nesse ato de humilhação, e a palavra diz: humilhar-vos na presença do Senhor, cabe aí. Porque quando você se humilha no ato de arrependimento, Jesus Cristo entra e encosta em você. Jesus Cristo, e eu posso até ver isso pelos olhos da fé, você ali na cama de joelhos, se arrependendo e chorando, eu posso até ver Jesus Cristo encostando. Eu estou falando pelos olhos da fé, tá? Jesus Cristo entrando no seu quarto e te consolando, passando a mão nos seus cabelos, mas deixando você chorar. Ele quer ouvir. Ele não vai falar para você: para que já está tudo resolvido. Não, você tem que tirar toda a sujeira que está aqui através da sua palavra, e Ele vai entrar lá dentro do teu quarto agora, para estar junto com você, nesse ato extraordinário. Então não é feio chorar, não é feio arrepender, pelo contrário, você tem que fazer esse ato, você precisa fazer esse ato, e se libertar daquilo que o inimigo até hoje tem escravizado a nossa vida. Segundo, o que nos proporciona um coração arrependido? Uma mudança completa e irreversível de mente, coração e ações. Quando você sabe que você fez algo que não deveria, vamos pegar como exemplo, traição, e você realmente reconhece que isso jamais deveria ter acontecido, que você sabe
que por mais que o outro lado não saiba, Deus sabe. E agora? E Deus é mais poderoso que o teu parceiro ou tua parceira. Deus sabe. Então, quando você tem essa verdadeira consciência, e você faz um compromisso, depois que você abriu o teu coração com Deus, e você faz um compromisso com Ele, depois do arrependimento, e seja homem de verdade, de mulher de verdade, fala: Senhor, a partir de hoje, isso nunca mais vai acontecer na minha vida, Ele te fortalece. Mas aí você teve que mudar o teu mindset, você teve que mudar a sua mente, a sua forma de pensar em relação a isso, porque as tentações ainda virão, e na hora que vira aquela calça apertada, seja tanto de homem quanto de mulher, você já pensa em mente, está repreendido, vira o rosto e vai fazer o seu trabalho, para de cuidar da vida dos outros. Mas você agora já tem de forma consciente: eu não preciso mais dessa vida que eu tinha, porque a vida que eu tinha de adultério estava me matando, e glória a Deus, pelo arrependimento, eu posso mudar a minha vida, me aproximar de Cristo, e nunca mais voltar a fazer essa atitude, ter essa ação. Não, volto a dizer, não quer dizer que as tentações não terão, mas você estará fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, que toda vez que acontecer isso, Ele vai falar: ei, eu estou contigo, nós somos maiores juntos, vamos embora, larga a mão, e você poderá seguir o teu caminho. Aí o diabo vai continuar te atentando por outras fraquezas, porque ele não tem nada o que fazer, a não ser querer tirar você da presença de Deus. Agora você toma a decisão, você vai se você quiser, porque ele também não vai te obrigar. Se você deixar, ele faz um estrago, mas se você resistir, a palavra fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso nós temos que resistir, amém? Glória a Deus. Outro item que nos favorece é uma mudança de direção, abandonando o eu e o passado, e agora indo em direção a Deus, uma mudança de direção. Aí eu começo a entender por que o pessoal fala que crente, ele é convertido. Porque para quem já tirou carta de habilitação ou carteira de habilitação, existe uma placa que ela libera ou não você fazer uma conversão. E aí tem um motorista de caminhão aqui, um monte, e você indo numa direção, quando você vê que você não pode mais e quer mudar, você faz uma conversão, você mudou totalmente para onde você ia, e agora a palavra fala que você vai na direção de Deus. Você não precisa ir mais na sua direção, do que eu quero, mas sim, qual a direção que o Espírito quer que eu vá. Aí a coisa, você percebe que agora você não é mais um? Até mesmo quando você peca, não é um, tem alguém com você. Mas quando você quer fazer as coisas boas, relativo, por exemplo, à conversão, o Espírito Santo vai estar com você, porque Ele vai te dar essa direção a tomar. E é por isso que nós sempre falamos de púlpito, de altar. Saiba tomar as decisões da sua vida, porque ela, de uma forma ou de outra, vai te dar resultado. E se você estiver indo sentido, direção e sentido errado, os resultados que você vai colher e vai colher serão amargos e dolorosos. Vou dar um exemplo disso. Aconteceu com pessoa que eu amo, que eu quase vi nascer, mas de um menininho que se tornou adolescente, foi para a escola, e nessa adolescência, com uma briga de colegas, ele deu um soco na cara de um menino. Esse menino caiu, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. A decisão de entrar numa situação dessa trouxe peso para ele, para a família dele, para o menino que morreu, para a família do menino que morreu. Irreparável. Qual que era a brecha dele? Era justamente a altivez.
de querer ser bom, de querer estar na frente. E o diabo achou essa brecha. E aproveitou e fez um estrago em 2 famílias, no mínimo. Por isso que a palavra fala: vigiai e orai. E a gente precisa levar isso mais a sério, dentro e fora da casa do Senhor, porque aqui a gente manda levantar a mão, todo mundo levanta, a gente pede para sentar, senta, mas e na sua casa, e na rua, e no seu trabalho, como é que você está fazendo isso? Como é que você está se afastando das ciladas de um inimigo? Porque todos nós estamos propensos a falhar, a cair. E detalhe, quando alguém cai, nós temos que socorrer. Quando alguém aqui de cima cai, as pessoas correm, porque não entendem que é um ser humano também que pode acontecer. O que explica, filho de um pastor de 15 anos, semana passada, ou retrasada, 15 anos, um dos maiores cantores gospel, 15 anos, tirou a própria vida. 15 anos. Um outro pastor caiu de moto, morreu, muito conhecido. O diabo não está brincando. Ele não veio para brincar. E se nós dermos a abertura para ele, ele sim vai fazer um estrago. Então, o que me proporciona um coração arrependido? Uma mudança de coração, e não apenas de comportamento. A mudança tem que ser completa, a mudança tem que ser total. E eu não posso mentir para mim mesmo que eu mudei. Eu não posso mentir para mim mesmo que isso não vai mais acontecer. Eu tenho que tomar uma postura, se é homem, uma postura de macho mesmo. Bater o pé e fincar, isso não vai acontecer mais comigo. Se mulher, tomar a mesma atitude. Eu sou filha do Senhor, eu sou menina dos olhos do Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida, e isso não vai mais acontecer. E começa então a fazer uma vigia diária, permanente, para que isso não volte a acontecer. Jamais. Foi falado aqui na oração apostólica: olha, o diabo fugirá de vocês, o diabo está repreendido, o diabo vai embora. Vocês têm que tomar posse disso, eu tenho que tomar posse disso como uma verdade, porque é uma verdade, e viver essa verdade, porque ele vai estar jogando pedra todo dia para quebrar o nosso telhado. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Amados, essa palavra não é para você ficar triste, essa palavra é para você fazer uma reflexão, porque eu, como pastor desta casa, eu quero ver você melhor. Eu quero ver você, a partir de janeiro, a partir de hoje, mas já em janeiro, com resultados extraordinários, mas baseado na palavra, porque é essa palavra que vai te sustentar, essa palavra que vai te garantir com quem você vai andar e aonde você vai estar. Porque agora, quando chega em janeiro, todo mundo começa a fazer plano, né? Então, o que você vai fazer? Faça com o Espírito Santo. Amém? Um sexto item: um alívio em saber que o que um dia eu fiz, eu não preciso fazer mais. Gente, sabe o que é gostoso isso? Sabe o que é gostoso isso? Muitas vezes, a gente tenta segurar muitas coisas aqui em cima, e nem tudo a gente pode se abrir. Mas vocês estão olhando para uma pessoa que falhou muito, que errou muito numa determinada área, uma pessoa que não media consequências, uma pessoa que destruía famílias, literalmente, de todas as formas que vocês possam imaginar. Por quê? Porque eu não andava sozinho, existia um ser que andava comigo, que me levava para os piores lugares para fazer as piores coisas. Mas quando eu tive um encontro com Deus e que eu comecei a enxergar o que eu fazia de forma diferente, e me arrependi, eu falei: eu nunca mais vou voltar a fazer o que eu fazia. E a palavra é tão maravilhosa que ela fala assim, porque aí eu não preciso nem falar de mim, né? A palavra fala assim: quem rouba, não rouba mais. Quem adultera, não adultera mais. Quem minta, não minta mais.
E aí eu tenho que só sorrir, porque esse Deus, esse Jesus, sabendo o canalha que eu fui, Ele me abraçou. E é por isso que você não pode ter vergonha, porque se você tiver algo para se arrepender, se você tiver algo a se confessar, se você tiver algo a consertar, esse é o melhor momento da sua vida, porque amanhã é outro dia, e amanhã pode não ter tempo para que você possa ter esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus. Nesse aconselhamento que eu estava fazendo hoje para esse ancião, eu fiz ele lembrar de uma pessoa que ele amava muito, uma cunhada dele, que no seu leito de morte, e eu falei para essa pessoa, só a dona Eide sabe disso, eu falei para ele, num determinado sábado, mais ou menos meia-noite, eu recebi um telefonema, eu narrando essa história para ele, eu recebi um telefonema para mim me deslocar, lá de Cuiabá, até um determinado bairro em Vargem Grande, para mim ver uma pessoa, e eu fui, e era nesse horário. Quando eu entrei na casa, o marido e a neta falou, entra no quarto que mamãe está lá. Eu entrei. No que eu entrei no quarto, todo mundo saiu, né? A pessoa estava ali, na cama, endemoniada, possessa, e só estava eu e ela lá. E essa pessoa, eu confesso, uma pessoa que eu amo muito, não está mais entre nós, mas eu amo muito. E ali nós começamos a orar. Quando eu digo nós, porque o Espírito Santo estava comigo, começamos a orar, a interceder, a impor as mãos, a determinar a libertação, para a honra e glória do nome de Jesus. Isso foi possível. Mas sabe o que é o melhor? E aí, eu orientando esse ancião, o melhor é que depois que os espíritos foram embora, essa pessoa confessou comigo, e aceitou Jesus, como único e suficiente Salvador da vida dela. Então eu posso crer que ela está num lugar abençoado, porque ela acessou através da declaração dela, aceitou a esse Jesus, que nós cremos, que nós acreditamos. Então nós temos que falar do Evangelho a tempo e fora de tempo. Então eu não preciso mais fazer, eu estava falando, eu não preciso ser mais o Márcio de antigamente. O Márcio de antigamente é como se fosse uma facção, gente. Não prestava, não. Não prestava. Não prestava. Eu saía daqui para fazer o que não deve em São Paulo, e com tudo pago. Saía lá, fazia um serviço e voltava. O bicho era feio. E hoje, quem eu sou? Eu não sou nada além de filho de Jesus, e isso me basta. Hoje eu não uso mais o que eu falava, da forma que eu falava, para enganar e para seduzir. Hoje eu uso o que Deus me deu para falar no microfone a palavra de Jesus. Isso me faz glorificar de pé. Eu sou muito grato a Deus por isso. Uma outra coisa que me proporciona a ter uma vida de arrependimento é uma garantia de ter uma vida melhor, uma vida resolvida, uma vida de paz com as pessoas. Quando você quando você consegue enxergar aonde você falhava, o que você já fez e que não precisa mais fazer, quando você assume que Jesus está no controle da sua vida, que você já arrependeu, quer uma vida nova, você fica em paz. Você tem paz. Você tem paz para acordar cedo e trabalhar. Você tem paz na sua casa e deixar a sua família, porque ela está na mão de Deus. Você tem paz com os teus amigos, porque você não aceita mais nenhum dos convites maléficos que os amigos podem te proporcionar. Você tem paz quando você passa num bar que você parava para tomar uma? Não, eu quero ir para casa, eu quero tomar um chá que a minha esposa faz com uma massagem nos pés. Não é verdade? É isso. Então a gente tem paz.
Então o arrependimento nos traz uma paz que excede todo entendimento, porque aí de novo Jesus está junto. Quando fala massagem dos pés, vamos até rir, né? Mulheres, eu profetizo que isso pelo menos um dia vai acontecer. Vai lá na G, é menos de R$20, compra. A água aqui em Vargem Grande não precisa esquentar, porque ela já vem quente. Põe o pé dela lá, põe um leite de rosa lá, alguma coisa, e faz isso, pelo amor de Deus. E marido, vou dizer uma coisa para vocês, mas vou falar de coração, não fique zangado comigo. Não fique zangado comigo que eu vou te falar. Homens, por favor, não fique zangado comigo. Mas cria vergonha na cara. Em vez de ficar levando no espetinho do Juca, leva ela para águas quentes, meu filho. Porque a água já está quente lá, e os seus pés já vão ser massageados lá. Você gasta um pouquinho mais, mas ela vai amar, porque ela não tem que cuidar de café da manhã, não tem que cuidar de arrumar roupa, não tem que cuidar de fazer almoço, nem janta. Ainda sobra um tempinho para vocês dançar e namorar. Amém? Isso é fruto do arrependimento também, porque eu não quero mais a velha vida de ficar levando aí. Só Deus sabe quem tem Brasília, sei lá. Enfim, dá uma coisa boa que ela precisa, que ela gosta. Mas dá com vontade, não dá porque você está ouvindo não. Faz isso, certo, Luciano? Águas quentes. Já leva mães, crianças, a esposa, leva irmã, cunhado, leva. Põe em quarto separado, mas leva. Amém? Eu profetizo que todo mundo vai ter recursos suficiente, mais que suficiente, para ter isso. Levanta a mão dela, rapaz, pelo amor de Deus. Eita! Para pensar que está acabando, 8 itens. Uma vida próxima a Deus, amados. Talvez esse seja a parte mais importante. Como eu disse, quando você está arrependido de algumas coisas, verdadeiramente, e Deus vê que isso é verdadeiro, Ele vê um quebrantamento, Ele se aposta de você, e você começa a ter um relacionamento íntimo, diferenciado com Deus. E quando você tem esse momento de intimidade com Deus, você tem mais liberdade ainda, para você sentar com o Pai, e se abrir mais ainda. E aí, a conversa pode se alongar, em vez de ficar só e somente só, sobre o ato do arrependimento, já fala para ele: Senhor, vou te dar uma dica, não fala para ele assim: Senhor, ano que vem eu quero fazer isso, 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 não, fala: Senhor, ano que vem, o que o Senhor quer que eu faça? Segundo a sua vontade. Aí você fatia: o que o Senhor quer que eu faça em casa? O que o Senhor quer que eu faça no meu casamento? O que o Senhor quer que eu faça no meu ministério? Mas tenha ouvidos para ouvir depois também, né? E deixa Ele falar, porque a palavra fala que os caminhos, os planos deles são maiores e melhores que o nosso. Então quando você tem isso, você tem tudo na mão. Se Ele quer o melhor para nós, então deixa Ele fazer o melhor na nossa vida. Amém? O último item, a possibilidade de viver eternamente com Deus. Se o malefício é viver eternamente com o chifrudinho lá, aqui eu tenho a possibilidade de viver uma vida eternamente com Deus, que é onde todos nós queremos estar, porque isso aqui vai passar, tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. Então está na hora da gente levar essa palavra um pouco mais a sério. Mais a sério, eu não estou dizendo para ser ríspida. Eu posso levar uma vida séria com Deus, com a liberdade que Deus me dá, e sendo alegre, sendo feliz, e não ser um crente carrancudo, julgando todo mundo, apontando o dedo em todo mundo está errado. Não, nós vimos ali anteriormente, que o mais importante é olhar para dentro. Olha para dentro, não olha pelos outros, não olha os defeitos dos outros, olha para dentro, o que eu preciso me corrigir. E aí, eu vou falar para vocês, abre a tua palavra lá em Lucas no capítulo 22, Lucas capítulo 22, no verso 60, alguns personagens, algumas áreas da Bíblia que falam sobre arrependimento, um arrependimento genuíno. Lucas 22, no versículo 61, diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, Jesus, hein? Então Jesus, voltando-se, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera:
abre aspas, hoje, 3 vezes você me negará, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Olha para mim, aquele momento, talvez foi o momento de maior impacto na vida de Pedro. Pedro, até aquele momento, ele vivia de uma forma, mas naquele momento, foi um momento de arrependimento genuíno. Imagina, ele, um dos maiores amigos de Jesus, na hora do pega para capar, ele fugiu. Na hora que Jesus estava indo para o mártir, Jesus fixou os olhos em Pedro. Jesus não falou nada, Jesus só olhou para ele. Mas a leitura visual disse tudo. Naquele momento, caiu a ficha de arrependimento de Pedro. E Pedro deve ter, no nosso linguajar, o que foi que eu fiz? E ele começou a chorar. Uma das versões diz que somente nesse momento foi que realmente houve uma conversão. Naquele momento foi que Pedro se converteu verdadeiramente. Nós estamos falando de um dos maiores apóstolos. Então eu estou dizendo para você que todo mundo é passivo de cometer erros. Agora vai comigo lá em Salmos 32. Salmos 32, 5. Todo mundo fala de Davi. Todo mundo fala dos atos de Davi. Todo mundo fala que Davi foi um dos maiores reis, e é verdade. Pouco se fala do que Davi fez. Pouco se fala que Davi, por causa de uma falha dele, num ato que ocasionou a morte de um servo dele, e um ato que ele fez com a esposa desse servo dele, ele trouxe uma maldição para a vida dele. Mas olha só o que ele diz em Salmo 32, no verso 5: confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, não escondi. Disse ainda: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Se Deus pode perdoar um assassino, porque ele foi um assassino, se Deus pôde perdoar um adúltero, porque ele foi um adúltero, quanto mais nós. É o mesmo Deus, Deus ontem, o Deus hoje, Deus eternamente. Se ele pôde perdoar Davi, será que ele não pode perdoar eu e você das nossas, que a Bíblia chama de transgressões? Mas Davi está falando: confessei o meu pecado, confessei a minha iniquidade e não escondi nada. E é por isso que eu disse para vocês: vá para um momento sozinho, um momento de solidão, só você e Deus, e comece a pensar e a refletir sobre isso. Volta lá em Lucas capítulo 15, em nome de Jesus. Vocês estão aí, pessoal? Aleluia! Lucas 15, no verso 17. Lucas 15, no verso 17 ao verso 20. A palavra diz, e olha só esse momento maravilhoso, pessoal. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei em busca do meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E olha o que o pai fez. Vinha ele ainda de longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer comigo. É isso que Deus quer fazer. Ele quer proporcionar esse ambiente de arrependimento, mas não para te julgar. Porque quando você se arrepende de forma verdadeira, Ele sabe, e Ele vai ao teu encontro, não para aprontar e para ficar falando o que você fez ou deixou de fazer. Ele vai ao teu encontro para poder te abraçar, para poder te beijar. Se você tem alguma coisa que precisa ser exposto ao Senhor, meu irmão, não perca mais tempo.
Não perca mais tempo pensando que Jesus vai pensar de mim, Ele já sabe de tudo. Se tiver que se abrir com seus pastores, se abram, eles não vão comentar isso com ninguém. Mas não fique aonde você está. Faça igual o filho pródigo, e caindo em si, caia em si, em nome de Jesus, esse momento na tua vida, e se volte a Jesus, e vá ao encontro, porque é isso que Ele também vai fazer, ir ao encontro com vocês. Vai lá em Lucas 15 de novo. Eu falei para vocês que nós vamos viver na Bíblia, viver a palavra, e a palavra nos ajuda. Vai lá em Lucas 15, no verso 7. Aleluia. A palavra diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que se acham justos e que não necessita de arrependimento. Deus não está precisando daqueles que se acham, daqueles que acham todo o infalível. Deus está dizendo aqui: o céu se alegra, os anjos se alegram, se uma única pessoa verdadeiramente se arrepende. A festa no céu, a festa no céu quando você rasga o seu coração pedindo ajuda de Deus. A festa no céu quando você se humilha para Deus e fala: Senhor, eu não posso, eu não consigo nada sozinho, mas se o Senhor estiver comigo, eu tudo posso, porque a sua palavra me diz assim. E Ele vai começar a transformar a sua vida. E para finalizar, 1 João capítulo 1, no verso 9. 1 João capítulo 1, no verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe da sua vida é você e Deus. Quem sabe do seu passado é você e Deus. Eu sei como era o meu, e eu não quero e não vou voltar atrás. A minha visão hoje é uma visão para cima, é uma visão para o alto, é uma visão para frente. Deus, quando me aceitou, Ele não jogou na cara as travessuras que eu fiz. Ele me corrigiu, é verdade, mas foi necessário para me mostrar como um espelho tudo que eu fazia. E quando Ele me mostrou, eu tomei uma decisão: eu não quero mais esse estilo de vida para mim. Nesse novo estilo de vida, não quer dizer que é fácil, porque as lutas continuaram, as guerras continuaram, as tentações 7 vezes mais, mas aquele que me fortalece, aquele que está comigo, jamais me abandona, jamais me abandonou. Eu não me orgulho do que eu fiz no meu passado, mas uma vez que eu aceitei estar no caminho de Jesus, eu não me lembro, eu não preciso me lembrar, Ele não me atrapalha mais, porque eu sou um homem decidido. Eu decido não viver mais no meu passado, mas eu posso pegar o meu exemplo errado e falar para você ou para os seus filhos: não vai por esse caminho, porque é de morte. Não vai por esse caminho, porque é de desgraça. Não vai por esse caminho, porque você vai estar atrasando a sua vida e atrasando a vida de muitas pessoas. Quando eu entendi isso, quando eu busquei isso, quando eu caí em si, eu recebi um abraço espiritual de um pai espiritual, que verdadeiramente me abraçou, que verdadeiramente me transformou e me vem transformando, porque não é uma coisa da noite para o dia. Tem quase 16, se não 16 anos, que eu venho tentando ser melhor a cada dia, entendendo que ser melhor a cada dia é diminuir a cada dia, para que o Espírito e o nome dele cresça, não eu.
E isso tem dado resultados extraordinários. Hoje eu recebi um áudio de uma pessoa que não está mais aqui em Mato Grosso, do jovem. Talvez ele esteja até nos assistindo agora. Ele falando para mim: pastor, como era bom os tempos que a gente conversava. Porque a gente não conversava sobre qualquer coisa. A gente conversava falando de sonhos, das coisas boas que o Senhor me mostrava e eu te mostrava. E eu estou doido para poder sentar novamente, para a gente conversar de novo. O que eu estou falando isso, meu irmão? Eu estou falando a palavra. Porque quando você usa a palavra para edificar a vida de outras pessoas, essas pessoas nunca vão esquecer. Pode passar o tempo que for, elas vão lembrar que em você existe um caráter de Deus. Porque de tantas e tantas coisas que você poderia levar, você levou a palavra, mas não só de forma lançada. Muitas vezes você ajudou ela na prática, de 1, 2, 10, 100 ações, para que ela se desenvolvesse na vida. Se a gente for analisar, muitas pessoas podem nos levar para o caminho do pecado, e são poucas realmente que vão querer estender a mão para tirar você de um poço de lama, para te ajudar a limpar. O ser humano é assim, mas eu te digo uma coisa: Deus não é assim. Deus nunca fez um poço de lama para que você caísse. Deus não. O Espírito Santo muitas vezes fala no nosso entendimento, na hora de tomar uma decisão. Não vai por aí. Muitas vezes a gente teima para fazer um negócio e não ouve a voz do Espírito Santo e faz o negócio, e a gente quebra a perna. Então, quando eu paro, definitivamente, eu paro para me ter um momento a sós com Deus, é importante e sensato perguntar: Senhor, o que é que eu estou fazendo que possa estar te entristecendo? O que eu posso estar fazendo e não estou conseguindo ver, que posso estar fazendo errado? Me deixa enxergar a sua luz, me ajuda a enxergar a trave do meu olho, porque eu não quero mais ser como eu fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor, mas eu quero ser melhor guiado pelo teu Espírito. E quando o Espírito Santo entende isso, oh meu Deus, quando o Espírito Santo entende isso, meu irmão, ele vai pegar na sua mão para te conduzir junto com a melhor pessoa que é Ele, para você tomar as melhores decisões, para você ir no melhor caminho. Mas para isso você tem que parar, para pensar aonde que você está, para você pensar como é que está a sua vida, para você chegar e analisar: Senhor, certa área da minha vida eu não estou conseguindo romper, porque de repente você está numa falha tão grande, que todo mundo está vendo, menos você. Então peça a Ele a tirar as escamas dos olhos, e a luz da palavra, porque a palavra liberta, ela vai te dar clareza em tudo o que você precisar. Mas arrependa-se como Pedro, arrependa-se como o filho pródigo, arrependa-se como Davi, e vá buscar ter uma vida pautada naquilo que Deus tem para você. Para de olhar à esquerda, para de olhar à direita, siga para o alvo que é Cristo. Não pare, nem que você chegue lá arrastando, mas não pare, porque isso, essa determinação, essa fé inabalável que você tem, vai te fazer movimentar para você chegar ao outro lado do Jordão. Ele não quer mais que você fique no deserto, Ele quer nos levar a outros patamares, mas para isso eu preciso analisar. Por isso que eu disse para vocês no primeiro momento:
para tudo. Eu não sei se é hoje à noite, eu não sei se é amanhã, mas nessa semana, em nome de Jesus, fecha um acordo dentro da sua casa. Amor, eu vou ficar uma parte boa dessa noite sozinho, deixa eu e Deus, e intercede por mim, e vai entrar dentro desse quarto, ou algum lugar assim, e exponha, abra o teu coração para esse Deus, de forma que eu tenho plena certeza, Ele vai entrar dentro de você, vai começar a falar com você, vai começar a mostrar para você coisas óbvias, mas mesmo sendo óbvias, você não consegue enxergar, e Ele vai falar para você, dando estratégia: muda isso, tira isso, afasta isso, busque essa pessoa, faça aquilo, porque se você, como diz o Salmo 23, Ele é o teu pastor e não vai te faltar nada, não vai te faltar nada, mas em nome de Jesus, tire um momento para você estar a sós com Ele, abra mão das coisas que estão ocupando muito o seu tempo, seja as redes sociais, seja os filmes, seja as novelas, eu não sei, mas em nome de Jesus, tira um momento para você falar com Ele, para você estar com Ele. Isso vai te dar um aceleramento em todas as áreas da sua vida, porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E é isso que Ele quer dar para você, mas em nome de Jesus, entenda de uma forma madura, tira um tempo para Ele, e só para Ele, e deixa Ele trabalhar em você, abra esse espaço de intimidade com Ele. Eu estou bem certo, que se você fazer isso, a sua vida, e fazer disso um hábito, a sua vida não será mais a mesma. E pare de ficar se martirizando: pastor, se você soubesse o que eu já fiz, irmã, se você soubesse o que eu já fiz, quantas famílias eu destruí, e para a honra e glória do Senhor, Ele me perdoou. Quanto mais você, meu irmão, nós ainda não estamos no estado de ser santo, mas estamos buscando a santificação todos os dias, e a palavra fala que todos erraram, todos pecamos, destituídos foram da glória de Deus, mas pela sua graça, nós somos salvos. Então vamos honrar essa graça, vamos dar valor a esse Cristo, que tanto nos ama, porque o que Ele pagou, o preço caro lá na cruz, coisa que você e eu não faríamos, Ele pagou com dores, com sangue, Ele apanhou, Ele sofreu, Ele foi humilhado totalmente, 100% despido, por causa de mim, por causa de você. Então eu acho que Ele merece. Na verdade, não é Ele que merece. Eu acho que nós temos que ser prudentes, tirar um momento sério para conversarmos com Ele sobre arrependimento, e aquilo que a gente precisar, confessar o nosso pecado, vamos confessar esse pecado, abrir mão dessas correntes, porque o pecado é uma corrente que não deixa a gente sair do lugar, mas uma vez que a gente confessa, nós estamos libertos. Para quê? Nós estamos libertos para amar, nós estamos libertos para ter uma vida digna, nós estamos libertos para ter uma vida de filhos, nós estamos libertos para orientar, levar o Evangelho para o irmão, nós estamos libertos para ter uma vida resolvida em Cristo. Essa palavra é para reflexão, essa palavra é para meditação. A decisão que você tem que tomar, mas seja rápido, mas faça isso. É uma orientação de um pastor
que diz para você: faça isso. Eu é que tenho o melhor caminho e os maiores planos para a sua vida, diz o Senhor. Mas se deixe Ele entrar dentro de você. Quando o pai do filho pródigo avistou o filho pródigo, pela palavra, ele veio de uma cuida de porcos. Então você pode imaginar o cheiro. Não tinha carro nem Uber, ele veio de a pé, suor. As roupas, se ele não tinha o que comer, ele não comprou roupa nova para voltar para a casa do pai. Roupa velha, sem sandália, mal cheiroso, com fome. E se ele tivesse cabelo, o cabelo dele também estava daquele jeito. Mas o que o pai fez? Deu tudo novo. E esse pai quer dar tudo novo para você. Esperança nova, fé inabalável, condições para você continuar caminhando cada vez mais com Cristo, condições de você ficar ganhando almas para Cristo, porque esse é o nosso propósito, condições de você conhecer mais a palavra, mas isso depende só de você. Nós aqui, todo culto estamos falando: leia a palavra, leia a palavra. O último culto foi sobre isso. Leia a palavra, come a palavra, tenha sede e fome daquilo que está aqui, porque é através daqui que Deus vai falar com você todos os dias. Amém? Você pode ficar de pé?